Olá, sejam muito bem-vindos ao canal O Terror é Aqui. Vamos ao nosso relato. O cofre. Não sei o que é pior. Os gritos que terminaram há algumas semanas ou o silêncio que caiu desde então. Antes, eu sentia que tudo deveria ser feito para ajudar os outros. Agora, em minha autorreflexão, não sei mais. Foi como qualquer outro dia na cidade, ensolarado, lotado e ocupado. Eu estava indo trabalhar em um grande banco nacional. Eu caminhava para o trabalho todos os dias e foi quando os alarmes soaram. Houve um pânico em massa, como era de se esperar. Eu assisti enquanto milhares de pessoas corriam histericamente, todas indo a lugar nenhum. Algumas pessoas correram para o metrô, qualquer coisa no fundo do solo. Há tantos lugares para ir e, como eu disse antes, as pessoas não estavam indo muito longe. A única opção que eu realmente tinha era seguir todos aqueles que iam para o metrô. Havia alguns militares no corredor nos instruindo a descer o túnel, vestindo trajes militares completos contra gás, como se estivessem equipados para algum tipo de ataque bioaéreo. Você não conseguia ver seus rostos, e eles pareciam ameaçadores. Algumas pessoas choravam e as crianças gritavam enquanto seus pais as arrastavam para o túnel cada vez mais escuro. Deve ter se passado algumas horas que eu caminhei no escuro com uma multidão de pessoas, quando os soldados sinalizaram para virarmos à esquerda em um gigantesco cofre. Os caracteres N77R2D80F foram escritos em algumas das estruturas de aço. Tive a sorte de ter entrado porque eu vi tiros depois de passar pelas portas que pareciam estar fechadas atrás de nós. Mais gritos podiam ser ouvidos do lado de fora e mais tiros. As coisas ficaram calmas lá fora depois de alguns minutos. As explosões começaram cerca de 15 minutos depois. O som era ensurdecedor e o chão tremia como se os próprios deuses estivessem tentando nos matar. As crianças continuaram a gritar, apesar de tudo, e continuaram por muito tempo. Houve um silêncio. O que mais me incomodava era a falta de barulho lá fora. As coisas permaneceram quietas no cofre pelos próximos dias. As pessoas falavam sobre o que poderia ter acontecido do lado de fora, e o consenso geral era que uma explosão nuclear havia detonado na superfície. Foi um milagre ainda estarmos todos vivos, para ser honesto. Havia uma pequena cafeteria para nós, mas estava obviamente sobrecarregada com a quantidade de refugiados aqui. As rações de comida eram bastante pequenas e pareciam desumanas, embora todos nós soubéssemos que não havia o suficiente para todos. Foi por volta do terceiro ou quarto dia que os ruídos começaram a vir de fora do cofre. Os soldados foram instruídos por seus superiores a não abrirem as portas por nenhum motivo, e acho que todos nós ficamos gratos por isso. Nenhum de nós queria ver o que havia do outro lado, especialmente agora, quando ouvimos seus apelos. Nós sabemos que você está aí. Você tem que nos deixar entrar. Ajude-nos. Estamos morrendo aqui. Faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, ajude. Seus gritos continuaram por cerca de 3 horas antes de disparos soarem do outro lado da porta. Não quero saber de quem vieram essas fotos,
mas ficamos todos felizes com o silêncio. Depois de mais uma semana, as vozes estavam de volta. Desta vez, eles xingaram e ameaçaram todos nós. Eles continuaram dizendo que uma vez do lado de dentro, comeriam nossa carne e sugariam o tutano de nossos ossos como um canudo. Tentei não deixar isso me afetar, mas não estava funcionando. As vozes me seguiram em meus sonhos e me causaram pesadelos horríveis. Sonhei que estava do lado de fora sendo perseguido por um sub-humano tentando me comer. Eu sei que são apenas sonhos, mas quem sabe se isso está muito longe da realidade? Talvez não. Recentemente, todos os líderes do cofre concordaram que nossas rações seriam reduzidas à metade. Houveram protestos e uma pequena facção tentou tomar o refeitório, mas todos foram baleados. Comecei a guardar a comida que comprei na bolsa para o trabalho. Como eu disse, não há muito, mas eu guardo o que posso quando posso. Eles estão dentro do cofre e não são humanos. Tive um vislumbre deles enquanto corria pelos corredores, e essas coisas não são humanos. Eles têm olhos verdes brilhantes e horríveis, e sua pele sem pelos é amarela. Eu tranquei os olhos com um deles e naquele momento senti o ódio que ele ou aquilo sentia por mim. Um passo, 2 passos e finalmente uma rajada de tiros em sua cabeça à esquerda. Não parei para esperar e cumprimentar meu salvador. Eu corri. Corri o mais rápido e o mais forte que pude. Você provavelmente vai pensar que sou um covarde pelo que vou dizer a seguir, mas não me importa. Cheguei no refeitório e fui direto para a cozinha. O café da manhã estava sendo servido, então um dos depósitos não estava trancado e não havia ninguém por perto. Eu tranquei a porta gigante atrás de mim e ouvi a carnificina do lado de fora da porta. Alguns tiros continuaram a soar nas próximas horas e foram silenciados. Passei meu tempo fazendo um balanço de que comida eu tinha e foi o suficiente para sobreviver por, digamos, muito tempo. Um soldado estava caído perto da porta com seu rifle à frente e sua arma ainda no coldre. Peguei a arma e coloquei no bolso. Estou nessa sala há mais tempo do que posso acompanhar. Pela quantidade de latas empilhadas contra a parede, posso imaginar apenas um mês. O cadáver começou a apodrecer há muito tempo e o fedor é terrível. Enche minhas narinas dia e noite. O pior de tudo é que sabem que eu estou aqui. Eles sabem que eu me tranquei neste quarto e continuam me dizendo que vou morrer aqui. Eu vou morrer nesta sala. É o lugar. Eles sussurram para mim que vão arrancar minhas pálpebras e arrancar meus dedos um por um. Passo os dias encolhido em um canto, observando o homem apodrecer, desejando que meu inferno acabasse. Muitas vezes pensei comigo mesmo que poderia atirar em mim mesmo e então esse pesadelo iria embora. A comida está diminuindo e a ideia cada vez mais tentadora. Essas coisas vazias chamam meu nome. Na minha solidão, disse a eles quem eu era. Eles me dizem para abrir a porta e tudo estará acabado. Essas coisas vazias e inumanas me dizem para acabar com isso. Acabar com a tortura em meus próprios termos. Eles acertaram uma coisa. Amanhã, quando eu acordar, terminarei do meu jeito. Bom, gente, esse foi o nosso relato de hoje.
Quem gostou, dá um like, se inscreva, passe para os amigos, para os familiares e que todos vão em paz.